Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Tel Reforma Cast. E sim, aqui a teologia reformata sua mente. É isso mesmo! E hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre o livro de Romanos. Dessa vez, vamos detalhar os versículos de 1 a 7 do primeiro capítulo. Tenho certeza que esse conteúdo vai fortalecer sua fé. Com certeza. E olha, já começando, uma coisa que me chama a atenção é que as cartas de Paulo são muito mais longas, mais densas teologicamente do que as cartas normais daquela época, né? Muito mais. E o prefácio de Romanos, em especial, é enorme. Os primeiros 7 versículos, em grego, são uma única frase. É uma coisa impressionante. Uma frase só, nossa. Mas por quê? Por que essa intensidade toda logo de cara? Então, é porque ele está se apresentando a uma igreja que ele não fundou e que ele nunca nem visitou. Ele precisava, estabelecer suas credenciais, mostrar quem ele era e por que eles deveriam ouvi-lo. Faz sentido. Ele não podia contar com uma relação prévia. Exato. E ele faz isso de uma forma brilhante já no versículo 1 que diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ok, vamos destrinchar isso. A primeira coisa que ele fala é servo. Pra mim isso soa como humildade, sabe? Quase olha, eu sou só um servo, não se preocupem. Essa é a primeira impressão, mas tem uma camada muito mais profunda aí. A palavra grega, doulos, pode significar escravo. Só que no contexto do Antigo Testamento, servo de Deus ou servo de Yahweh era um título de honra altíssimo. Usado pra quem? Para figuras como Moisés, como Davi. Então, ao se chamar de servo, ele não está se rebaixando. Pelo contrário, ele está se colocando na linhagem dos grandes heróis da fé de Israel. Que sacada! Mas ele faz uma troca, né? Ele não diz servo de Deus. Exato. Ele diz servo de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, o título era servo de Yahvé. Ao fazer essa substituição, logo na primeira frase, Paulo já faz uma declaração teológica, explosiva. Ele está dizendo que Jesus Cristo ocupa o lugar do próprio Deus de Israel. Uau! Isso já no comecinho. Ok, e a segunda parte? Chamado para ser apóstolo. O que essa palavra apóstolo realmente significa aqui? Apóstolo significa mensageiro ou enviado, mas num sentido muito oficial, com autoridade. Pensa num embaixador. As palavras do embaixador são as palavras do rei que o enviou. Entendi. Ele está dizendo que a autoridade dele não vem dele mesmo. Nem de homens. Ele enfatiza que o chamado veio diretamente de Deus. Era um ponto crucial para o ministério dele. Ele dizia: a mensagem que eu trago não é minha opinião, é uma ordem divina. Credencial dele, então. Servo, conecta com a história. Apóstolo, da autoridade. E a terceira parte: separado para o Evangelho de Deus. O que é essa separação? A linguagem lembra um pouco a Atos, quando Barnabé e Saulo foram separados para a obra missionária. Significa que a vida dele tem um propósito único, exclusivo, divinamente planejado. Que é? A proclamação das boas novas de Deus. A vida dele foi, totalmente dedicada a essa missão. Que apresentação! Em uma frase, ele se definiu como um oficial de alta patente, com autoridade diplomática e numa missão de vida ou morte. Exatamente. Isso leva a uma pergunta óbvia, né? Que evangelho é esse tão importante a ponto de definir a vida de uma pessoa? E a resposta de Paulo é fascinante. O evangelho, na essência, não é um conjunto de regras, não é uma filosofia, é uma pessoa. Ele começa a explicar isso no versículo 2. E diz que esse evangelho foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ele está basicamente dizendo: olha, não estou inventando nada. O que eu prego é o cumprimento das promessas que vocês já conhecem do Antigo Testamento. Ele está criando uma ponte, estabelecendo continuidade. O que era fundamental, imagino, para uma audiência que tinha judeus também. Precisamente. E aí nos versículos 3 e 4, ele revela o centro de tudo. O evangelho é com respeito a seu filho. E aqui ele constrói um contraste, um paralelismo incrível para descrever quem é esse filho. Vamos ver. O versículo 3 diz: o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Certo. Descendência de Davi,
ativa todas as esperanças messiânicas judaicas, a promessa de um rei. E a expressão segundo a carne, ou sarx em grego, se refere à existência humana dele. A sua natureza humana frágil. Isso, a sua realidade histórica, de carne e osso, um homem real, com uma genealogia que o ligava ao rei Davi. Essa é a identidade terrena dele. Ok, essa é a primeira parte do retrato, mas aí vem o versículo 4, e parece que vira tudo de cabeça para baixo. Exato, porque ele diz, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem muita coisa acontecendo aí. Essa palavra designado ou declarado, ela me chama a atenção. Soa como se ele tivesse se tornado filho de Deus naquele momento, o que é meio estranho. É uma ótima observação. A chave é entender que não é que ele se tornou algo que não era. Pensa assim, na coroação de um príncipe. Ele já nasceu príncipe. A cerimônia não o torna da realeza. Ela só o declara publicamente como rei. Exatamente. Ela o investe de poder. A ressurreição foi a cerimônia de coroação de Jesus. Foi o ato de Deus que o vindicou e o declarou publicamente quem ele sempre foi, mas agora numa nova esfera de poder e glória. A analogia da coroação é perfeita. E essa declaração foi com poder, em contraste com a fragilidade segundo a carne. Perfeito. E isso aconteceu segundo o Espírito de Santidade. É um contraste com o segundo a carne. Paulo está falando de duas eras, duas realidades. A era da carne, antiga, dominada pela morte, e a nova era do Espírito, de poder e vida, inaugurada pela ressurreição de Jesus. Entendi. Então o Evangelho é sobre essa pessoa, Jesus, que é o Messias humano prometido, e que pela ressurreição foi revelado como o poderoso Filho de Deus, o governante dessa nova era. É isso. E é a partir dessa verdade sobre Jesus que Paulo deriva a própria missão. O versículo 5 faz essa conexão. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, para a obediência por fé entre todos os gentios. Olha aí, graça e apostolado juntos de novo. Ele reforça que o cargo dele não é um mérito, é um presente, uma graça imerecida do Cristo ressurreto. E o objetivo dessa missão é levar os gentios, os não-judeus, à obediência por fé. Essa é uma daquelas frases de Paulo que podem ser mal interpretadas, né? Com certeza. Não são duas etapas, tipo, primeiro você tem fé e depois você obedece. Como se fossem coisas separadas. Não. O jeito que ele escreve sugere que a fé verdadeira é, em si, um ato de obediência. É uma submissão confiante ao senhorio de Jesus. Ah, entendi. É como uma árvore saudável. Você não diz primeiro seja uma árvore e depois, como segundo passo, produza frutos. Uma árvore saudável naturalmente produz frutos. Que analogia perfeita. É isso. Para Paulo, a fé genuína naturalmente gera uma vida de obediência. As duas coisas são inseparáveis. E o campo de atuação dele para isso é entre todos os gentios, ou seja, todas as nações. E é aí que ele finalmente se dirige ao pessoal de Roma, né? Sim, no versículo 6. Entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. É como se ele dissesse, toda essa história cósmica que eu contei, essa missão mundial, vocês fazem parte disso, não são só espectadores. E a palavra chamado, de novo, assim como ele foi chamado para ser apóstolo, eles foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. E para Paulo, esse chamado não é um convite simples que você pode recusar. É um ato eficaz, poderoso de Deus, que traz as pessoas para si. Que construção! Ele levou 6 versículos montando essa base teológica gigante, para só agora, no versículo 7, chegar na saudação de fato. Exato. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos. E mesmo aqui, na saudação, ele não para de ensinar. É verdade. Os títulos que ele dá a eles, amados de Deus. Imagina o impacto disso para pessoas comuns em Roma. Escravos, comerciantes,
gente sem status. No centro do império mais poderoso do mundo, que os via como nada, eles ouvem que são pessoalmente amados pelo Criador do universo. É transformador. E o segundo título, Santos. Hoje a gente pensa em santo como alguém perfeito, né? Mas não era bem esse o sentido original. De jeito nenhum. Santo significa separado, consagrado para um propósito divino. E o mais fascinante é que esses dois títulos, amado e santo, eram aplicados à nação de Israel no Antigo Testamento. Nossa, ele está pegando esses títulos nacionais e aplicando a essa comunidade multiétnica em Roma. De forma muito ousada. Ele está dizendo que eles, judeus e gentios juntos, são o novo povo de Deus. E aí ele encerra com a bênção. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa saudação, que parece tão padrão pra gente, era uma pequena obra de arte. Ele pegou a saudação grega comum, charis, graça, juntou com a saudação hebraica, shalom, paz, e deu um significado teológico profundo para ambas. A graça é a fonte. E a paz é o resultado, a reconciliação, a plenitude de vida que vem dessa graça. E ele deixa claro que as duas vêm de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, colocando os dois no mesmo nível. De novo. Impressionante. Em 7 versículos ele se apresentou, resumiu o evangelho, delineou a sua missão e redefiniu a identidade dos leitores. Não é uma introdução, é uma sinfonia teológica. Sem dúvida. E essa abertura é o DNA de todo o livro de Romanos. Todos os grandes temas já estão ali, em semente. Se você gostou dessa análise profunda, convidamos você a acompanhar nossa playlist sobre os livros da Bíblia para não perder nenhum detalhe. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.